10h34, Domingo Esporte Show na Gaúcha para Manco, a marca da inovação. Quartzolite, você sabe que é de confiança. Conosco aqui no estúdio da Rádio Gaúcha, Homero Bellini Júnior, conselheiro do Grêmio, atuou já na gestão do ex-presidente José Alberto Guerreiro como vice-jurídico, né, Homero? Exatamente, foi um período de muito trabalho. No futebol também atuou, Homero? Não, nunca atuei. Eu te conheço há tanto tempo, a gente fica com tantas funções do Grêmio que às vezes... Eu participei confuso, no jurídico só em 3 gestões. Eu entrei primeiro na do presidente Rafael Bandeira, depois segui um período ainda na do presidente Fábio Koff e depois na do presidente Guerreiro, mas sempre no jurídico. O Homero está aqui no estúdio da Rádio Gaúcha porque a gente tem que ouvir aí pessoas que estão na boca do povo, na boca do torcedor gremista, que pensa o seguinte, o Homero Bellini Júnior já concorreu a presidente em 2012, concorreu com 2 nomes muito fortes, Fábio Koff, que acabou eleito, e Paulo Odoni, mas fez uma boa campanha naquele momento. E agora o que se diz, Homero, é que é tudo contigo. Você será o próximo presidente do Grêmio, até porque, uma coisa dá para garantir aqui, seu movimento, o Grêmio Independente, é tão forte que no segundo turno ele já está. Ele passa com facilidade a cláusula de barreira. Vai encarar ou não vai, Homero? A coisa aqui é assim, não tem moleza. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia, Benfica. Prazer estar aqui contigo, com os amigos ouvintes da Gaúcha. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Nós conversamos há pouco tempo, saiu uma matéria tua que tu fizeste na 0 Hora de domingo, e foi a oportunidade de nós termos conversado sobre vários assuntos. E eu te fiz referência clara de que o MGI terá, sim, candidato. Isso é indiscutível. Nós temos muitos nomes que podem ser candidatos. E eu te fiz uma referência que a nós sempre preocupou, e tu sabe que a gente sempre busca primar pela coerência dos discursos. É muito mais importante para nós o projeto. Não é o projeto aquele do professor. É um projeto claro, um projeto efetivo de gestão. O Grêmio é um clube que fatura aproximadamente 300 milhões de reais por ano, ou seja, ele é uma grande empresa. Ele fatura mais do que 95% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e ele tem que ser administrado como tal. Administrado como um claro projeto de gestão, com conceitos evidentes de profissionalização, com grandes executivos à frente das áreas bases do clube, executivos que sejam cobrados por metas, por atingimentos de metas, que tenham que gerar receitas para o clube. Enfim, uma série de conceitos que nós já tínhamos o projeto, plano de gestão pronto há 2 anos atrás, e óbvio ele agora está muito mais completo e muito mais aprimorado, porque nós seguimos trabalhando durante esses 2 anos. Então, é muito menos importante para nós, ainda que nós saibamos que o associado vota no nome do presidente, que é isso que move o associado. Para nós do movimento, dentro do nosso conceito, é muito menos importante esse nome e muito mais importante o projeto, a bandeira que essa pessoa levará e divulgará aos associados. E mais do que isso, o Estatuto do Grêmio nunca foi de fato cumprido. O Estatuto do Grêmio foi mudado para que se elegesse uma chapa composta de um presidente e de 6 vice-presidentes. E por que foram criados esses 6 vice-presidentes estatutários? Para que eles diluíssem a importância, a relevância e as responsabilidades que eram então praticamente exclusivas do presidente. E é assim que o MGI pensa em trabalhar. Serão 7 nomes eleitos, 7 nomes com grande responsabilidade, que terão que trabalhar em prol do clube. Enfim, nós pretendemos nesse momento realmente poder colocar em ação todas as nossas ideias, e esperamos que o associado realmente nos dê essa oportunidade, que o associado se dê conta que é um momento de renovação, que o clube é essa grandeza e essa fortaleza que é, após 111 anos, por força dos grandes dirigentes que lá passaram, mas que nós entendemos que tudo isso deve ser reverenciado, lembrado, mas que o clube precisa agora mudar em vários aspectos. E essa mudança só se faz pela mudança de conceitos e de projetos de gestão. Mas mudar em vários aspectos e inclui também tirar da presidência ou daqui a pouco não ter o clube como presidente, um daqueles chamados históricos, e quem sabe estejamos vivendo um dos últimos momentos com o Fábio Koff.
porque os candidatos, o presidente Paulo Odoni não dá mostras, esse-presidente não dá mostras de que vai concorrer novamente. Eu não vejo assim no horizonte do Grêmio, dos históricos, alguém que possa se lançar, com exceção de Fábio Koff, que talvez tente a reeleição. Seria por aí, Homero, colocar um jovem na presidência? Mas eu acho que isso também faz parte de uma renovação natural em qualquer lugar, né, Benfica? Os presidentes históricos que, como eu fiz referência antes, fizeram o Grêmio chegar ao patamar que chegou, um dos maiores clubes do mundo, isso é devido à entrega e à dedicação de todos esses nomes históricos. Mas é natural que esses nomes históricos, realmente, por força de N circunstâncias, e uma delas que também é natural, é a força da idade, porque a gente sabe o que demanda ser presidente de um clube como o Grêmio, é natural que essas modificações também acabem acontecendo. Então, me parece que sim, é o momento que o Grêmio também tem que se permitir renovar em termos de nomes. O Grêmio é um clube que normalmente ceifou o surgimento de novas lideranças. Toda vez que uma nova liderança começava a aparecer, ela era ceifada pelo meio exatamente porque ela se demonstrava um perigo, uma ameaça a quem detinha o poder há tantos anos. Acho que se conseguiu deixar emergir vários nomes agora, de todos os movimentos, eu não estou falando aqui só em nome do MGI, em todos os movimentos, inclusive nos movimentos de situação, tem grandes nomes jovens com capacidade de gerir o clube, e eu acho que é o momento disso acontecer. Agora, Homero... Gol na seleção. Gol na seleção, gol da seleção, né, Zé Alberto Andrade? Exatamente, antes de tudo, bom dia, Homero Bellini Júnior, grande Homero, meu colega de faculdade, hein? Bom dia, Zé, esse sabe muito, viu? Tudo bom. Olha, 15 minutos de treinamento, o Oscar pegou uma bola no interior da área, tocou para o lado esquerdo e Marcelo, de chute cruzado, bola batendo na trave, entrou 2-0 para o time titular. Agora a grande notícia, a meu ver, o Luiz Henrique, é a seguinte: Neymar entrou em campo. Neymar hoje tá Neymar. Ele estava Neymar, mas estava segurando a onda. Hoje não, é o grande destaque do treinamento coletivo até agora. Isso aí dá muita tranquilidade pro torcedor que quer o Neymar inteiro, né, na Copa do Mundo. Benfiquinha, a diferença, nós somos colegas, eu e o Zé, a diferença é que o Zé já era genial na época, já fazia diferença. Eu era daqueles que passava despercebido, Zé era marcante. Bom. Homero é genial agora. É que nem o Neymar, na hora que precisa. Homero Bellini Júnior, você é um advogado, você tem inclusive escritório em Recife, não tem viajado tanto para lá, mas às vezes tem que ir. Você teria tempo, Homero Bellini Júnior? Eu sei que você já colocou que para o MG o que importa é que o movimento lance um candidato, mas enfim, até pelo seu desempenho na última eleição, acho que o candidato acabará sendo você. Você teria tempo para assumir o Grêmio? Bem, fica muito importante a tua pergunta e eu te fiz referência na semana passada quando a gente conversou, que nós vamos trabalhar durante toda a campanha, independente de quem seja o candidato, dentro do nosso conceito, que é um conceito de transparência para o associado. Não é de prometer coisas que não possam ser cumpridas. Uma frase que eu sempre usei na última campanha é que tu não é obrigado a prometer, mas se tu promete é obrigado a cumprir. Nós vamos trabalhar dentro da realidade do clube e vamos deixar isso muito claro para o associado. Todos os nossos conceitos e tudo aquilo que a gente imagina. E sim, eu sou um advogado, eu sou um profissional liberal, eu não largarei a minha profissão e não largarei o meu escritório, eu preciso pagar as minhas contas e não será o Grêmio que irá pagá-las se for eu o candidato. Claro que eu sei que mudará a minha vida profissional, que eu me dedicarei muito menos ao meu escritório, que eu precisarei estar no Grêmio todos os dias e durante um bom tempo, mas eu não largarei a minha profissão. E é por isso que, seja quem for o candidato, é tão importante que esse grupo de 7 homens sejam pessoas que tenham condição de dedicar grande parte do seu dia para o Grêmio, para que sempre haja alguém no clube disponível para tratar das questões políticas. O clube sempre estará sendo muito bem cuidado. Não necessariamente sempre e toda hora na figura do seu presidente, mas sempre por alguém do seu grupo dessa gestão e de administração. Mas não vejo real necessidade, se tu trabalha num grupo de 7, que o presidente seja a figura a viajar em todos os jogos. Acho que o presidente é uma figura emblemática, ela é uma figura importante e ela tem que viajar em boa parte dos jogos, mas não necessariamente em todos, exatamente porque tu tem que tirar do papel o que hoje é determinado pelo estatuto, que é a importância dessas 7 pessoas.
Uma coisa, e eu vou me permitir fazer uma referência sem tu teres me perguntado, porque eu estava te ouvindo atentamente quando tu estava fazendo menção à entrevista do Rui. Uma crítica pontual que eu tenho ao conceito de futebol da atual gestão, que era a mesma crítica que eu fazia no tempo do Paulo Odoni com relação ao Pelaipe. O executivo de futebol, na nossa concepção, ele é, como diz o nome, um executor. E ele é funcionário do clube. Ele não pode ser exposto. Não é o executivo funcionário que tem que dar entrevistas dando explicações. Pontualmente, depois do jogo contra o Sport, não era o Rui Costa quem deveria ter dado aquela entrevista. Na nossa concepção, nunca é o Rui Costa que tem que dar entrevistas. Certo. O Rui é o cara que pode aparecer na hora da apresentação de um jogador que foi contratado por ele. As entrevistas pós-jogo, seja na vitória, seja na derrota, seja para dar explicação, elas têm que ser dadas pela figura política. O Rui é mero executor do que politicamente o clube pensa. Ao menos é assim que nós entendemos. Acho que expor o teu executivo de futebol nesse tipo de entrevista faz com que o associado o confunda com um vice de futebol. E, portanto, em eventual sequência de derrotas, a pressão para que ele saia vai ser do associado. E, às vezes, tu corre o risco de perder um grande profissional por força de uma pressão que não era para ser dirigida para ele. O Grêmio contratou muitos jogadores, gastou bastante dinheiro e não está obtendo os resultados. E enfrenta agora uma grave situação financeira. Como é que você está vendo esse contexto todo? Você, acima de tudo, é um torcedor do Grêmio. Como é que está vendo o desempenho da equipe, Homero? Benfica, acho que o Grêmio fez uma mudança importante de leitura, né? O Grêmio, o ano passado, contratou muito, gastou muito mais do que poderia ter gasto, montou um time que nos deu esperanças e que depois se mostrou inadequado e a folha salarial seguiu muito pesada. Esse ano, o presidente Fábio Koff voltou ao seu conceito histórico. Aquele time multicampeão do Grêmio que foi montado por ele, foi montado com poucos gastos, com uma leitura importante de mercado. E acho que esse ano o Grêmio conseguiu fazer isso. O Grêmio fez contratações pontuais, não gastando tanto. E aí me lembra a frase aquela do Ibsen Pinheiro, né? Que eu sempre refiro, a diferença de um jogador de 500 mil para um de 50 por mês é de 450 mil. E nem sempre isso vai se refletir dentro do campo. Tu vê que esse ano, com muito menos gastos, o Grêmio foi melhor do que foi ano passado. Por que eu digo que foi melhor? Ele chegou nas finais do Campeonato Gaúcho, o que não aconteceu ano passado. E ele chegou, sim, na mesma fase da Libertadores em que ele caiu ano passado, mas chegou nesse ano como segundo colocado e com uma grande campanha. Caiu por uma circunstância de percalço. Perdeu nos pênaltis contra um time que talvez seja o time agora favorito para ser campeão. Então ali eu vejo como um acidente. O que para mim foi a debacle do futebol desse ano, e acho que o Grêmio ainda não conseguiu se recuperar dela, acho que não se estruturou mais dentro do campo, foram os 4-1 do Grenal. Você teria demitido o técnico depois dos 4-1? Eu vou te dizer assim, acho que tu tem que ter convicção no futebol. Aquele treinador que tomou 4-1 e que foi muito mal na condução no segundo Grenal e no segundo tempo do primeiro Grenal, onde ele também foi muito mal, ele vinha fazendo uma excelente campanha na Libertadores da América. No próprio primeiro Grenal, onde ele errou muito no segundo tempo, no meio da semana ele vai na Colômbia e ganha de 2-0 com a autoridade do Nacional de Medellín. Então, se tu fizesse a leitura, esse treinador me trouxe até as oitavas de final da Libertadores muito bem. E ele teve um fracasso rotundo agora nas finais do Campeonato Gaúcho. Se eu estou dentro do vestiário e tenho a leitura, ele tem o domínio de vestiário, os jogadores gostam dele, ele vinha fazendo um bom trabalho, eu vejo o treino, eu vejo que ele tem leitura tática, muito provavelmente eu teria feito o que a direção fez e não o teria demitido.